Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 15, a Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. No século XVI, a Reforma, apresentando ao povo uma Bíblia aberta, procurava admissão em todos os países da Europa. Algumas nações receberam-na com alegria, como um mensageiro do céu. Em outras terras, o papado conseguiu, em grande parte, impedir-lhe a entrada à luz do conhecimento da palavra. Durante séculos, a verdade e o erro lutaram pelo predomínio. Finalmente, na França, o mal triunfou e a verdade divina foi rejeitada. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. Deus permitiu que a França colhesse os resultados da sua decisão. A restrição do Espírito de Deus foi removida de um povo que rejeitara o dom da sua graça. Esta guerra contra a Escritura Sagrada, prosseguida durante tantos anos, tantos séculos na França, culminou nas cenas da Revolução Francesa em 1789. Aquela terrível carnificina foi apenas o resultado legítimo da supressão das Escrituras por parte de Roma. A França é o mais flagrante exemplo da operação dos princípios papais. A supressão das Sagradas Escrituras durante o longo período de supremacia papal da Idade Média de 1260 anos foi predita pelo profeta ou revelador, o apóstolo João. Indica também os resultados que deveriam sobrevir especialmente à França pelo domínio do homem do pecado. Deus diz em Apocalipse 11, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Apocalipse 11, versos 3 a 11. O período aqui mencionado de 1260 dias é o mesmo período mencionado também por Daniel 7,25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Os 1260 anos de supremacia papal durante a Idade Média, que começou em 538 da nossa era e se estendeu até 1798 da nossa era. Nessa ocasião, em 1798, o exército francês invadiu Roma, prendeu o Papa Pio VI e levou-o preso para a França. A perseguição romana não continuou forte durante todos os 1260 anos. Por quê? Por causa da reforma protestante do século XVI, a perseguição terminou um pouco antes. As duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhos quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Velho Testamento apontam para um Salvador que viria. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e profecias. Profetizarão 1260 dias vestidas de saco. Durante a maior parte deste período, as testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamento, permaneceram na obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra de Deus, a verdade. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando seu testemunho foi pervertido, quando os que ousavam proclamar as suas sagradas verdades eram perseguidos, acossados, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra,
Então profetizavam as duas testemunhas vestidas de saco. Contudo, continuaram com seu testemunho por todo o período de 1260 anos, 538 até 1798. Nos mais obscuros tempos, houve fiéis. Sempre houve fiéis remanescentes que amavam a palavra de Deus e eram ciosos, zelosos da sua honra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Os homens não poderão impunemente conculcar a palavra de Deus. O sentido desta terrível declaração é apresentado no capítulo final do Apocalipse, quando diz: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 11, 5 e 22, versos 18 e 19. Essas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerarem levianamente a lei de Deus. Todos os que exaltem suas próprias opiniões, todos aqueles que colocam suas opiniões acima da revelação divina, todos os que mudam o sentido claro das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência, todos estes trarão sobre si esta responsabilidade. Quando acabarem, diz a Bíblia, seu testemunho, 1260 anos, o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco, finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás. Porém, queridos, ali na Revolução Francesa, Satanás, estava representado pelo ateísmo. Em muitos países da Europa, os poderes que governaram a igreja e o Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico, o ateísmo. A grande cidade, em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde os seus corpos mortos jazeram, é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas da história da Bíblia, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu os seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: quem é o Senhor cuja voz ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Êxodo 5, 2. Isto é ateísmo, e a nação representada aqui pelo Egito faria o mesmo, e esta nação é a França. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. Essa é Paris. A corrupção de Sodoma, na violação da lei de Deus, manifestou-se especialmente na licenciosidade. Segundo as palavras do profeta, um pouco antes de 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra às Escrituras Sagradas, e na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve o seu exato cumprimento na história da França. Durante a Revolução Francesa, em 1793, o mundo presenciou pela primeira vez uma mensagem da Assembleia dos Homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias. Estes homens levantaram a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença da divindade e o culto a Deus.
A França é a única nação do mundo que se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a existir na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha e em outras terras. Mas a França fica à parte na história universal como um único Estado, um único país, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus e em cuja capital a população inteira e a vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração de que não existe Deus. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera a destruição às cidades de Sodoma e de Gomorra. Ligada intimamente a estas leis que aboliram Deus e aboliram a Bíblia e aboliram a religião, ligada intimamente a estas leis estava também a lei que reduzia a união pelo casamento, uma instituição divina que foi abolida na França. A profecia diz: onde o seu Senhor também foi crucificado. Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país foi o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa dos seus discípulos. Enquanto os valdenses, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, depunham a vida nas montanhas do Piemonte, idêntico testemunho era dado pelos seus irmãos albigenses na França. Os bravos huguenotes, batendo-se pelos direitos que o coração humano preza como os mais sagrados, tinham derramado seu sangue em muitos campos de rudes combates. Os protestantes eram tidos na conta de proscritos na França. Punha-se a preço a cabeça deles e eram acossados, perseguidos como animais selvagens. A igreja no deserto, os poucos descendentes dos antigos cristãos que ainda penavam na França no século XVIII, ocultando-se nas montanhas do sul, acariciavam ainda a fé dos seus pais. Aventurando-se a reunir-se à noite ao lado das montanhas ou dos pantanais solitários, eram caçados os mais puros, os mais cultos e inteligentes dos franceses foram acorrentados em horríveis torturas entre ladrões e assassinos. Outros, com mais misericórdia, eram fuzilados a sangue frio, caindo inermes e desamparados de joelhos em oração. Centenas de homens, idosos, indefesas mulheres, inocentes crianças eram deixados mortos sobre a terra em seu lugar de reunião. Esta era a França do século XVIII. Atravessando-se a encosta das montanhas ou a floresta, onde estavam acostumados os protestantes se reunirem, não era raro se encontrar ali, a cada passo, corpos mortos, pontilhando a relva e cadáveres a balouçar suspensos das árvores. Seu território, devastado pela espada, pelo machado, pela fogueira, converteu-se em um vasto e triste deserto. Estas atrocidades não eram ordenadas em qualquer época de obscuridade, mas na era brilhante de Luís XIV. Cultivavam-se então as ciências, as letras floresciam, os teólogos da corte e da capital eram homens doutos e eloquentes, aparentando perfeitamente as graças da humildade e caridade, mas por trás de todas estas aparências, estas atrocidades do século XVIII ocorriam contra os protestantes. O mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, a mais horrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos, foi o massacre de São Bartolomeu, 23 e 24 de agosto de 1572. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, Carlos IX, com quem os sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou a hedionda obra. Um sino badalando à noite dobres fúnebres marcava o momento para o morticínio. Milhares de protestantes,
dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada pelo rei Carlos IX, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Satanás era o chefe invisível de seus súditos na horrível obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias perdurou o massacre em Paris, sendo os 3 primeiros dias os mais terríveis, com inconcebível fúria. E não se limitou somente à cidade de Paris, mas por ordem especial do rei, estendeu-se por todas as províncias e cidades onde se encontravam os protestantes. Não se respeitava nem idade nem sexo. Não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. 70.000 pereceram na carnificina de São Bartolomeu. Quando as notícias do massacre chegaram à cidade de Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro que trouxe a mensagem do massacre de São Bartolomeu. Este mensageiro foi recompensado com 1000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva. Os sinos tangeram em todos os campanários. Fogueiras festivas tornaram a noite em dia. O Papa Gregório XIII, acompanhado pelos cardeais e outros dignitários eclesiásticos, foi em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal Lorena cantou o Te Deum. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre de São Bartolomeu. O Papa Gregório XIII enviou para o rei Carlos IX a Rosa de Ouro. O mesmo espírito satânico que instigou o massacre de São Bartolomeu dirigiu também as cenas da Revolução Francesa em 1789 para frente. Foi declarado ser Jesus Cristo na França ser um impostor, e um grito de mofa dos incrédulos franceses. Eles gritavam: esmagai o miserável, falando de Jesus. Blasfêmia que desafiava o céu. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou a França durante a Revolução Francesa, o reinado do terror, desencadeou contra Deus e a sua santa palavra uma guerra como jamais se testemunhara no mundo antes. O culto a Deus foi abolido pela Assembleia Nacional da França. Bíblias eram recolhidas e publicamente eram queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés. As instituições das Escrituras Sagradas, como casamento, como a semana de 7 dias, o Santo Sábado, foram todos abolidos. O dia de repouso semanal foi posto de lado. Aboliram a semana de 7 dias e criaram 3 semanas de 10 dias. O mês era composto de 3 semanas de 10 dias, sendo o 10º dia um dia dedicado à orgia e à blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos, e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno. Todo culto religioso foi proibido, exceto o da liberdade e do país. O bispo constitucional de Paris foi obrigado a desempenhar uma parte principal na farsa mais impudente e escandalosa que já se levou à cena em face de uma representação nacional. Em plena procissão, foi o bispo de Paris empurrado a fim de declarar à convenção que a religião ensinada por ele por tantos anos era, em todos os sentidos, uma peça de artimanha padresca, destituída de fundamento, tanto na história como na verdade. Negou em termos solenes e explícitos a existência de Deus. O bispo de Paris depôs então sobre a mesa os paramentos episcopais, recebendo um fraternal abraço do presidente da convenção. Vários padres apóstatas seguiram o exemplo deste prelado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto estes 2 profetas, Antigo e Novo Testamento, as testemunhas de Deus, tinham atormentado os que habitam sobre a terra.
A França, incrédula, fizera silenciar a voz reprovadora das duas testemunhas de Deus. A palavra da verdade jazeu morta em suas ruas e os que odiavam as restrições e exigências da lei de Deus estavam jubilosos. Os homens publicamente desafiavam o Rei dos Céus. Com blasfema ousadia, que se diria incrível, disse um dos padres da nova ordem: Deus, se existis, vingai vosso nome injuriado. Eu vos desafio, conservai-vos em silêncio, não ousai fazer uso dos vossos trovões. Quem depois disso crerá em vossa existência? Disse o nécio no seu coração: não a Deus. Salmos 14, 1. Depois que a França renunciou ao culto ao Deus vivo, o alto e o sublime que habita na eternidade, pouco tempo se passou até que a França desceu à idolatria degradante pelo culto da deusa da razão, na pessoa de uma mulher dissoluta. Uma prostituta foi eleita como a deusa da razão. E isto pela Assembleia Representativa da Nação e pelas suas mais altas autoridades civis e legislativas. Diz o historiador, uma das cerimônias deste tempo de loucuras permanece sem rival. As portas da convenção foram abertas de par em par para uma banda de música entrar, seguida dos membros da corporação municipal que entraram em solene procissão, cantando um hino de louvor à liberdade e escoltando como objeto do seu futuro culto uma mulher coberta por um véu, uma prostituta, a quem denominavam a deusa da razão. Levada à tribuna, tirou-se-lhe o véu com grande pompa e foi colocada à direita do presidente, sendo por todos reconhecida como sendo a dançarina da ópera. A essa pessoa, como mais apropriada representante da razão, a que adoravam, a Convenção Nacional da França prestou homenagem pública. A prostituta, depois de ter sido abraçada pelo presidente da convenção, foi levada a um carro luxuoso e conduzida por entre vasta multidão até a Catedral de Notre-Dame para tomar o lugar de Deus ali. Ali foi erguida no altar-mor e recebeu a adoração de todos os presentes. Não muito depois disto, seguiu-se então a queima pública das escrituras sagradas. Foi o papado que começou esta obra que o ateísmo estava agora a completar. A política de Roma produzir aquelas condições sociais, políticas e religiosas que estavam precipitando a França na ruína. Referindo-se aos horrores da Revolução, o papado envenenara a mente dos reis contra a reforma. Foi o gênio de Roma que, por este meio, inspirou a mais espantosa crueldade do mundo, o reinado do terror, a Revolução Francesa. Roma tinha representado falsamente o caráter de Deus e pervertido os mandamentos de Deus, e agora os homens rejeitavam tanto as escrituras sagradas como seu próprio autor, Deus. Na reação, Voltaire e os seus companheiros puseram inteiramente de lado a palavra de Deus, disseminando por toda parte o veneno da incredulidade. Porém, queridos, a desditosa França colheu em sangue a messe do que semeara. Vieram os resultados terríveis da sua submissão, primeiramente a Roma e depois ao ateísmo. A França, sob a influência de Roma, acendeu a primeira fogueira para queimar os reformadores. E agora, a França erigiu a primeira guilhotina na Revolução Francesa, no local em que os primeiros mártires da fé protestante foram queimados no século XVI. Agora, as primeiras vítimas foram guilhotinados no século XVIII. Rejeitando o evangelho, que lhe traria a cura, a França agora abrira a porta para a incredulidade e a ruína. E a nação descambou para a revolta e anarquia. A guerra contra a Bíblia inaugurou uma era que se conserva na história universal como o reinado do terror. Rei e clero, nobreza, foram obrigados a se submeter às atrocidades do povo excitado e enlouquecido, cuja sede de vingança subiu ao ponto de executarem o próprio rei Luís XVI,
No dia 21 de janeiro de 1793, ele foi guilhotinado. As prisões estavam repletas, contendo em certa ocasião mais de 200 mil prisioneiros. O país estava quase falido, o exército a clamar pelos pagamentos em atraso e os parisienses passando fome, as províncias assoladas pelos salteadores e a civilização quase extinta em anarquia e incredulidade. Chegara finalmente o dia da retribuição. Roma matara os protestantes, reformadores. Agora, na Revolução Francesa, os próprios sacerdotes romanistas estavam sendo mortos. Os cadafalsos estavam agora tintos do sangue dos sacerdotes. As galés e prisões, que em outro tempo se povoaram de protestantes huguenotes, estavam agora repletas dos seus perseguidores romanistas. As galés e as prisões, que noutro tempo foram povoadas por protestantes huguenotes, agora estavam sendo repletas por sacerdotes, prelados romanistas. Foi em 1793 que os decretos que aboliram a religião cristã na França e punham de lado desprezivelmente as escrituras sagradas, esta lei passou na Assembleia Francesa, 1793. 3 anos e meio mais tarde, foi adotada pelo mesmo corpo legislativo uma resolução que cancelava esses decretos, concedendo tolerância para a Bíblia e tolerância para a religião. O mundo ficou estupefato ante a enormidade de crimes que tinha resultado da abolição da Bíblia e da religião. E os homens reconheceram a necessidade de Deus, da sua palavra, como fundamento da virtude e moralidade. Com relação às 2 testemunhas, declara o profeta, e ouviram uma grande voz no céu, que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, 12. Desde que a França fez guerra às 2 testemunhas de Deus, elas têm sido honradas como nunca dantes. Elas ressurgiram. Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e em 1816 foi organizada a Sociedade Bíblica Americana. Queridos, quando foi formada a primeira Sociedade Bíblica Britânica, em 1804, a Bíblia era traduzida somente em 50 línguas. Porém, hoje, a Bíblia está traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos. Aleluia! Durante os 50 anos anteriores à Revolução Francesa, pouca atenção foi dada às missões estrangeiras. Nenhuma nova missão estrangeira enviando missionários para evangelizar o mundo, nada disso acontecia antes da Revolução Francesa. Mas depois que a Bíblia foi morta e depois que ela ressurgiu através das sociedades bíblicas, o mundo foi repleto em todas as partes, nas mais longínquas partes da terra. A Bíblia foi levada, o mundo todo foi cheio da palavra de Deus. Deus honrou a sua palavra. Deus honrou suas 2 testemunhas. Desde esse tempo, a obra das missões estrangeiras tem atingido um crescimento sem precedentes. O aperfeiçoamento da imprensa deu impulso à obra da circulação da Bíblia Sagrada. A prisão do Papa Pio VI em 1798 libertou a Bíblia, tirou as correntes da Bíblia, tirou a Bíblia da lista dos livros proibidos de serem lidos, e a Bíblia foi espalhada e colocada na mão do povo no mundo inteiro. Há anos a Bíblia tem sido vendida abertamente nas ruas de Roma e atualmente está sendo levada a cada parte habitável do globo. O incrédulo Voltaire jactanciosamente disse uma vez: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la. Queridos, Voltaire não sabia o que estava falando. Voltaire morreu em 1778. Faz mais de 200 anos que ele morreu. E o que aconteceu? A Bíblia venceu. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o grande vitorioso. Nas palavras de um primitivo reformador, ele dizia: a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos.
Muitos martelos de incredulidade, de ateísmo, já foram gastos nesta bigorna que é a Bíblia, mas ela permanece invencível, porque é a palavra de Deus. Disse o Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54, 17. A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Fiéis são os teus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Salmos 111, 7 e 8. O que quer que seja edificado sobre a autoridade dos homens será destruído. Mas o que quer que for edificado sobre a palavra de Deus subsistirá para sempre. Porque Deus é eterno e a sua palavra é infalível. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe.